Pessoal, tudo bem? Boa noite. Henrique Pereira aqui. Hoje a gente vai falar sobre a análise da atividade. Então, nesse episódio de hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês como que a gente faz essa análise da atividade. Basicamente, a gente precisa interpretar e enxergar a atividade e quais os passos que tem nessa atividade. Dentro disso, a gente vai fazer uma análise de risco, né? E essa análise ela tem que consistir em entender os fatores de risco. Esses fatores podem ser fatores de risco primários ou fatores de risco secundários e como eles se somam nessa atividade. Como se trata de um corpo humano, a gente sempre vai ter esses fatores de riscos associados. E a gente sempre tem que tentar enxergar isso, tá? Nos fatores de risco primário, a gente vai olhar a frequência, a intensidade do movimento, a posição articular, né, ou onde esse movimento inicia, onde termina, como acaba sendo a postura desse movimento, e a duração de cada movimento. E os fatores de risco secundários são aqueles relacionados à compressão de alguma parte do corpo, preensão palmar, movimento de pinça, vibração, tá? Então é isso que a gente tem que tentar enxergar na atividade. O mais importante, não que os outros não sejam importantes, tá? Mas o mais importante é a gente identificar principalmente os fatores de risco primários, ou seja, a intensidade, né? O que a gente pode interpretar como intensidade? Se for algo físico, se for uma atividade, vamos supor, movimenta a sacaria. Tá? Então, qual a intensidade do esforço? Quanto de movimento, quanto de esforço ele tem que fazer para pegar aquela sacaria? Como eu posso tentar traduzir isso? Geralmente em quilos. Né? Então, quantos quilos ele pega? Para aquela pessoa, quanto de esforço é pegar aquele determinada quantidade de quilos? Tá? Então, é aí que eu vou interpretar a intensidade. A gente pode usar, por exemplo, uma escala de Borg, que é simples, né? Vai lá de 0 a 10, e até perguntar para o colaborador, porque sempre dentro de uma análise de atividade é muito importante a gente coletar os dados perguntando para o trabalhador, porque é ele que executa aquela atividade e executa com frequência, então ele sabe dizer melhor do que nós apenas observando. Tá? E aí ele vai dizer lá, se você, eu costumo fazer a seguinte pergunta: se fosse para você graduar esse esforço de 0 a 10, sendo 10 o equivalente a empurrar um carro com pneu furado, quanto você graduaria? Geralmente, porque empurrar um pneu com um carro furado é um esforço muito grande. Então, geralmente ele vai falar assim, 4, 5, ele vai entender o quanto é o 10. Se você não dá um parâmetro para ele de quanto é o 10, há grandes chances de que ele vire para você e te falar 10, porque ele faz um esforço grande. Mas se você não disse para ele quanto é o esforço 10, ele não vai saber qual que é, ele não vai ter um padrão, né? Como se ele não tivesse calibrado. Então, se você fala para o colaborador, 10 é o equivalente a empurrar um carro com pneu furado, por exemplo, ou algum esforço grande que venha na sua mente, ou que você prefira perguntar, ele vai conseguir ter um parâmetro. E aí, através desse parâmetro, ele vai conseguir graduar para você o quanto seria o de 0 a 10, tá? Normalmente, quando é um esforço grande, se você não pergunta, ele fala 10, mas se você pergunta com esse parâmetro, ele vai falar 8, 7, tá? Além do esforço, a gente tem que tentar olhar o movimento. Né? Então, como que a gente vai interpretar se o movimento é um movimento amplo ou curto? Sempre fugiu da neutralidade, já não é mais um movimento natural. Se isso está somado à intensidade, a uma intensidade moderada ou alta, isso já é um fator que a gente vai ter que observar. A gente pode utilizar ferramentas de análise, metodologias, ou não. Tá? Então, a gente pode fazer um cruzamento simples desses fatores, desses 4 fatores principais. Mas, voltando à posição articular, se a gente tem uma posição articular ampla, né, um movimento, por exemplo, de ombro amplo, esse movimento, se ele tiver somado a um esforço mesmo que moderado, provavelmente aquela articulação ela está sendo muito exigida.
Tá? Então, a mesma coisa acontece se eu tenho aqui um movimento moderado, mas grande força. Então, eu tenho uma grande exigência da articulação. Agora, se eu tenho um movimento perto da neutralidade, um movimento aqui e tal, mas eu faço um esforço moderado, provavelmente não chega a ser um problema. Tá? Então, o que seria um esforço moderado? 5, 4, 5, esforço moderado, dentro da graduação que o próprio colaborador vai te passar, tá bom? Frequência de movimento. Então, o que a gente considera, a gente escuta muito, repetitividade, esse movimento é repetitivo. O que a gente vai considerar como repetitividade se a gente não tiver base em nenhuma ferramenta? 70 movimentos por minuto. Tá? E isso é repetitividade. Se a gente não tem lá 70 movimentos por minuto, a gente, a princípio, não vai considerar repetitividade. Agora, é claro, isso se tiver somado a um esforço grande, aí já muda a história. Mas se a gente tem um esforço moderado, por exemplo, e tem 30 movimentos por minuto, provavelmente não vai ser um problema. Tá? 30 movimentos por minuto com uma amplitude moderada. Então, o que a gente vai considerar amplitude moderada? Se fosse para ombro, por exemplo, 90 graus. Se for para ombro, eu estou a 180 graus, eu estou na amplitude máxima de ombro. Então já não é mais um movimento moderado, é um movimento próximo do movimento máximo. Então vou colocar como grande amplitude ou alguma coisa assim na descrição da minha atividade. Tá? E aí a gente tem aí também o fator de duração. Então esse também é um fator bastante importante, porque quando a gente fala da duração de um determinado movimento, a gente está falando, na maioria das vezes, de um esforço estático. E esse esforço ele cansa mais rápido do que o movimento em si. Então, porque a gente está falando de um movimento, toda vez que a gente fala de movimento estático, aquela musculatura está numa atividade anaeróbia. Ou seja, as mitocôndrias ali não estão auxiliando para que essa musculação oxigene. E aí ela vai fadigar mais rápido. Então, falando de duração, é um cuidado que a gente tem que ter para que não tenham durações muito longas. Principalmente se forem movimentos finos. Então vamos supor, compressão. Quando a gente fala de movimento fino, movimento de mão, movimento fino. A gente tem musculaturas que não são musculaturas feitas para aguentar uma duração muito longa. Aí eu vou e pego uma ferramenta onde eu tenho que ficar fazendo uma compressão forte durante 2 minutos, por exemplo. Com certeza, quando eu tirar, minha mão vai fadigar. Consigo fazer aquilo muitas vezes? Provavelmente sim, com um certo esforço, mas ao longo do tempo é possível que eu desenvolva as tão famosas aí LER-DORTs, tá? Então por isso a gente tem que tomar cuidado. Quando observar a tarefa, sempre olhar pelo menos esses 4 fatores de risco. Tá? Pelo menos a gente olhar intensidade, duração, frequência e a posição articular. Tá? Então, qual é a amplitude desse movimento? Basicamente isso. E aí, no secundário, a gente vai olhar, por exemplo, a compressão, preensão palmar. Né? A preensão palmar é um movimento que ele gera ali uma tensão em toda a musculatura. Então, se eu tenho preensão palmar com uma duração grande, ou se eu não tenho duração grande, mas eu tenho uma frequência grande, pode gerar um problema. Principalmente se essa força que eu tiver que fazer for de intensidade alta. Então, toda vez que a gente olhar para esses fatores de risco, a gente vai tentar enxergar eles como algo associado, tá? E nunca dissociar isso. Eu vou olhar só a posição articular, eu vou olhar só a intensidade, eu vou olhar só a frequência. Sempre tenta enxergar o todo dessa atividade, o todo dessa tarefa. Não estou dizendo que isso é fácil, mas é perfeitamente possível e isso faz isso é uma parte muito importante da nossa profissão. Então, sempre tentar ter esse olhar aberto, tá? O que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Eu agradeço a atenção. Fiquem à vontade para curtir o vídeo, ou deixar algum comentário. Se quiserem também sugerir alguma coisa, me dar algum feedback falando, não gostei disso, ou não gostei daquilo, tenta melhorar a dicção, enfim, seja o que for, estamos abertos aí para atender as necessidades de vocês, tá bom? Obrigado.